Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, edição de sábado. Vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, o Vasco que jogou hoje contra o América Mineiro em São Januário, jogo de portões fechados, sem transmissão também, sem nada, e venceu o América Mineiro por 2-1. Você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo, a gente vai falar aqui sobre isso. Vamos falar também sobre o atacante David, né? O atacante David do Vasco que recebeu uma proposta do futebol dos Estados Unidos, mas o Vasco não liberou o jogador. Vamos falar sobre o Kaique, jogador que está na mira do Vasco, que jogou hoje a final do Campeonato Gaúcho. E vou colocar aqui também um dirigente do América Mineiro, esclarecendo a situação de Emanuel Martínez, né? Que está na mira do Vasco aí para essa temporada de 2024. Tudo isso depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal Machão da Gama, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo e vou começar falando aqui da KTO. Você sabe que a KTO é parceira do canal Machão da Gama e, bom, na próxima semana já começa aí o Campeonato Brasileiro e você já pode dar os seus palpites lá na KTO. E se você utilizar o cupom MDG20, você vai ganhar 20% de bônus no seu primeiro depósito. O QR Code está aparecendo na sua tela. Você aponta a câmera do seu celular que você vai ser direcionado ao site da KTO. Na hora do cadastro, coloca lá MDG20, que você ganha 20% de bônus. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, edição única deste sábado aqui do nosso Giro de Notícias. Não teve vídeo durante o dia por um motivo que eu já falei aqui várias vezes, né? Venho falando nos últimos dias. Não tem assunto, não acontece nada no Vasco. Então, para não ficar aqui todo dia, toda hora, repetindo as mesmas coisas, de manhã de tarde, falando a mesma coisa, fica chato para mim, fica chato para você. Eu sei que quem acompanha o canal gosta de ter vídeo, né, 2 vezes por dia. Eu também gosto de gravar, queria gravar toda hora, 2, 3, 4 vídeos por dia, mas não tem assunto, não tem assunto. Então, para ficar repetindo as mesmas coisas, enchendo linguiça de manhã e de tarde, é melhor dar uma amenizada também, né? Então, esperei terminar o jogo treino entre Vasco e América Mineiro para poder fazer aqui um resumão desse dia de sábado. Bom, vou começar falando sobre basquete. O Vasco jogou hoje contra o Fortaleza e foi derrotado na prorrogação. O Vasco perdeu por 70-69 no NBB Caixa. Mais uma derrota do Vasco aí no basquete. O Vasco ainda está numa boa colocação, mas está num momento ruim na competição, né? Vem oscilando aí nesse momento, o que é normal também, né? Ninguém vai ganhar todos os jogos. Mas enfim, o Vasco vem fazendo aí uma boa temporada na NBB, porém, nas 2 últimas rodadas acabou sendo derrotado. Hoje derrotado aí pela equipe do Fortaleza, 70-69. Bom, mas no futebol, o Vasco realizou hoje um jogo treino contra a equipe do América Mineiro e venceu. Já está aparecendo aí algumas imagens na sua tela, né? O Vasco venceu o jogo treino contra o América Mineiro por 2-1 em São Januário. Os gols do Vasco foram marcados por Cleiton e Verrete. O primeiro gol vascaíno, marcado por Cleiton, foi ainda na primeira etapa. O atacante pressionou a saída de bola da defesa adversária e o camisa 9 aproveitou o erro do goleiro para abrir o placar. O segundo gol vascaíno foi marcado no início da segunda etapa. Verrete recebeu na área, dominou, girou e bateu no cantinho do goleiro. O Vasco venceu aí o América por 2-1 hoje em São Januário, nesse jogo treino. O elenco comandado por Ramon Dias volta a campo agora no próximo domingo, já pelo Campeonato Brasileiro, né? Diante do Grêmio, às 16 horas em São Januário. Primeira rodada do Brasileirão. E bom, já que eu falei aqui do Grêmio, nosso próximo adversário, o Grêmio jogou hoje a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude e foi campeão gaúcho. E o Juventude tem o volante Kaique, né, que está em negociações com o Vasco. Inclusive, a informação que a gente tem, que a gente até trouxe aqui nos últimos vídeos, é que o jogador já aceitou a proposta do Vasco, né, o contrato oferecido aí pelo Vasco, e o Juventude iria analisar a proposta que o Vasco fez ali de 2 milhões de reais, né, pelo volante. Bom, o Kaique foi muito mal na partida de hoje. Eu assisti o jogo hoje contra o Grêmio, né, assisti muito para acompanhar o Kaique e também porque seria um jogo interessante, né, final do Campeonato Gaúcho. Muito mal hoje o Kaique na partida, não fez um bom jogo. Não vou aqui
tecer uma opinião injusta sobre o jogador, porque eu não acompanhei o jogador no Campeonato Gaúcho. Não sei se ele fez um bom Campeonato Gaúcho. Mas no jogo de hoje, na final contra o Grêmio, ele foi bem abaixo, né, das expectativas. No mais, a gente aguarda aí mais informações, né, para saber se o Vasco vai realmente fechar essa contratação. A informação que o próprio Juventude tinha dado é que só iria responder a proposta do Vasco após o fim do Campeonato Gaúcho. Então, durante a semana, a gente deve ter aí novidades sobre o Kaique. Bom, vamos continuar falando aqui no sul do Brasil, né? O Vasco tem o atacante David, que pertence ao Internacional, né? Está por empréstimo ao Vasco da Gama. E o Internacional recebeu nos últimos dias uma proposta de um clube do futebol dos Estados Unidos de cerca de 3 milhões de dólares para vender o atacante David, que está emprestado ao Vasco da Gama. O Colorado topou fazer o negócio, mas o Vasco teria que liberar o atleta. E o Vasco não aceitou. O Vasco não aceitou liberar o atleta. A informação é do Vender Casagrande e foi confirmada pelo André Cury, que é o empresário, né, do David. E aí muita gente vai falar, mas por que o Vasco não aceitou liberar o David? Eu respondo para vocês simples e direto. O Vasco não ia ganhar nada com isso, né? Então por que o Vasco vai liberar o jogador? Só o Inter que ia ganhar lá o dinheiro da transferência. O Vasco não iria receber nada. Então para o Vasco não faria sentido liberar. O jogador está emprestado aqui, tem contrato de empréstimo, então continua no Vasco da Gama, né? O Vasco não aceitou liberar o David aí, o Inter recebeu essa proposta, precisava do ok do Vasco e o Vasco não deu o ok. Bom, para encerrar esse vídeo, a gente fala sobre o Emanuel Martinez, né? Jogador do América Mineiro, que está também em negociações com o Vasco da Gama. E um diretor da SAF do América Mineiro, o Euler Araújo, explicou o caso Martinez, né? Como está a situação do Emanuel Martinez. Quem fez esse corte foi o companheiro Marquinhos, do canal Detetives Vasco, e eu vou colocar aqui para vocês. Espero que sim, né? Ou que o Martinez definitivamente coloque a cabeça dentro do América, ou que a gente coloque ele à disposição. Quando eu falo à disposição é o seguinte, ele não pode ser vendido agora nesse momento, porque a regra é bem clara, ele só pode ser emprestado. Sim. Então o América tem que fazer um empréstimo, mas o América quer fazer um empréstimo já com uma posição de compra definitiva. Sim. Tá? E a cabeça dele, desde que foi o início desse campeonato, está em sair do América. O Salum já deu uma entrevista a respeito disso, né? E as coisas estão caminhando para o dia 19 de abril. Se até o 19 de abril não chegar uma proposta que o América entenda que seja justa, o América não vai fazer esse negócio, né? E as ofertas que chegaram, principalmente a do Cruzeiro, não atendiam ao que a gente investiu nele. Então, é simples assim. Então, ou ele sai, e aí vai chegar uma proposta, e essa proposta vai ser de acordo com o que o América propõe. Ninguém vai botar preço em jogador da América. Ninguém vai botar preço em jogador da América. Quem põe preço em jogador da América é o América, daquilo que a gente acha que é justo e correto. E se até dia 19 não chegar nenhuma proposta, a cabeça dele tem que estar dentro da América. Ele é jogador, ele tem contrato, tem que cumprir o contrato. É um grande jogador, indiscutivelmente é um grande jogador. E é essa a situação dele hoje, né? Então está treinando bem, sem problema nenhum. A gente conversa diariamente, né? Mas a gente sabe da vontade dele de sair para um time e disputar a Série A, né? Isso ele já colocou isso. É um direito que ele tem? Mas ele tem um contrato com a América e tem que cumprir e tem um dever. Então essa hoje a situação fria dele em relação. Por que a gente não vai mais comentar? É tanta especulação, e essa especulação vem de todos os lados. De todos os lados. Vem de empresário, vem de agente, vem de jornalista. Ou seja, a América não vai ficar, porque tá chato. Já todo dia aparece uma pergunta, e agora? E agora? Fulano fez proposta, Beltrano fez proposta. Porque sondagens existem. Existe sempre sondagem sobre jogador, e qualquer jogador. Mas a sondagem já vira negociação, já vira proposta. E a cabeça do jogador começa a ficar mexida. O que a gente tem é muita transparência com o Martinez, né? Tudo que chega, que seja alguma coisa concreta, a gente conversa, a gente fala para ele. Algumas chegam de forma oficial, como foi o caso do Cruzeiro, chegou de forma oficial, mas que não atende ao que a América acha que é o correto, e outras são simplesmente sondagens. Então tá aí, né? Essa semana também a gente deve ter novidade em relação ao Martinez. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.